Muitos querem saber sobre como atingir o primeiro milhão. O problema é que as pessoas não querem se planejar para isso, não sabem quanto de aporte fazer, quanto tempo vai demorar e qual rentabilidade buscar ao longo de todo esse tempo que ela vai se planejar. Nesse vídeo você vai aprender tudo isso na prática, eu te mostrando tanto a taxa quanto aporte que você precisa buscar ao longo de um planejamento de 15 a 30 anos para atingir o seu primeiro milhão. Meu nome é Nicolas Marques, mas pode me chamar de Nick. Eu sou assessor de investimentos e educador financeiro aqui pelo canal Dinheiro com Inteligência. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal, que me ajuda demais a entregar esse conteúdo para mais pessoas e também para dar uma motivação a mais de eu conseguir entregar cada vez mais conteúdos para vocês. Não se esquece também de compartilhar esse vídeo para que chegue a outras pessoas e para que a educação financeira seja espalhada ao longo do Brasil. Falando em Brasil, o nosso país, menos de 300 mil pessoas têm R$1 milhão. Isso de acordo com dados de 2021. É muito pouca gente. Mas você seguindo o planejamento que eu vou te mostrar aqui à risca, tenho certeza que daqui 15 a 30 anos você tem o teu primeiro milhão na sua conta. Segue aqui junto comigo. Vamos supor que você queira começar esse planejamento com R$10 mil investidos inicialmente. E com esses R$10 mil eu vou te dar dois cenários de rentabilidade. O primeiro cenário é um pouco mais conservador, com uma rentabilidade de 5% ao ano, e um outro cenário um pouco mais moderado para agressivo, que busca uma rentabilidade de 10% ao ano. É uma rentabilidade ok de se atingir, você acompanhando vídeos, estudando, lendo livros sobre assuntos de investimentos, você vai conseguir uma rentabilidade de 5 a 10% ao ano, talvez até mais. Eu vou deixar ambos os cenários que eu vou mostrar na tela depois, no final do vídeo, para você tirar print e poder se basear ao longo da sua vida nesse planejamento. Vamos supor que você tenha 20 anos de idade e queira atingir o seu primeiro milhão daqui 15 anos, ou seja, os seus 35 anos. O que você precisa fazer para atingir isso? Usando uma taxa de 5% ao ano, que foi um primeiro cenário, em 15 anos, para ter 1 milhão, você precisaria aportar mensalmente R$ 3.766,33. Eu sei que não é a realidade de muita gente esse aporte, principalmente aos 20 anos. Então por isso eu trouxe uma segunda alternativa, que seria aumentar esse tempo. Ou seja, eu aumentei de 15 para 30 anos. E aí você teria o seu primeiro milhão aos 50 anos de idade. De qualquer forma, é uma baita idade, é uma idade ótima para você ter o primeiro milhão, né? E para isso você precisaria utilizar a mesma taxa de 5% ao ano. Em 30 anos, para atingir o teu primeiro milhão, você precisaria aportar R$ 1.219,43. Acaba que ficou muito mais viável para muita gente nessa idade. Mas olha só como as coisas mudam se a gente aumentar a rentabilidade de 5 para 10%. Antes da gente continuar, caso você queira um vídeo mostrando como funciona essa planilha que eu uso para fazer o planejamento, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo também explicando e fazendo algo na prática para vocês e também disponibilizar essa planilha para que vocês possam usar na vida de vocês. Já então no cenário 2, que você estaria um pouco mais estudado, conhecido dos investimentos, você conseguiria atingir uma rentabilidade de no mínimo 10% ao ano. Nesse caso, para atingir o milhão nos próximos 15 anos, o que você precisaria fazer? Como eu disse, há uma taxa de 10% ao ano, em 15 anos para ter o primeiro milhão, você precisaria aportar R$ 2.421,59. E se formos pensar 15 anos a mais, em 30 anos, com uma taxa de 10% ao ano, para atingir o primeiro milhão, olha só, você precisaria aportar somente R$ 446,17. Gente, isso aqui é extremamente possível de fazer o aporte e de qualquer forma, mesmo se você não conseguir fazer o aporte hoje com 20 anos, você vai conseguir ao longo de 2, 3 anos trabalhando e estudando, você vai conseguir atingir uma renda um pouco maior para fazer esse aporte e aos teus 50 anos, com uma rentabilidade de 10% ao ano nesse período, você vai conseguir atingir o primeiro milhão na sua conta bancária. Percebe a diferença, como é importante pensar a longo prazo e não ser ansioso para ter resultados nos teus investimentos? Eu sei que no início é difícil, a ansiedade batendo forte, você querendo ver resultados, mas lembre-se que é o que eu sempre falo, você vai ver resultado sim. A partir do primeiro, segundo ano, você vai conseguir ver a bola de neve crescendo e aí sim, os dividendos vão começar a entrar, você vai conseguir investir mais, reinvestir mais também, e aí sim vão começar a aparecer os resultados mais gordos
para você ver esse patrimônio crescendo ao longo do tempo. Mas ainda assim, depois disso que eu falei, você pode estar pensando, tá, mas e a inflação? Como que entra aí nesse planejamento? Bom, o que você precisa pensar é de duas formas. A inflação, sim, vai corroer o seu poder de compra ao longo do tempo, isso é inevitável. Então a gente precisa pensar de duas formas para se blindar em relação a isso. A primeira forma é a gente pensar a rentabilidade acima da inflação. Então pensar inflação mais 5% ao ano ou inflação mais 10% ao ano. Essa é a primeira forma. Dando um exemplo mais prático dessa primeira forma, seria, por exemplo, se a inflação for 5% nos últimos 12 meses. Você teria que buscar 5% da inflação mais 5% da rentabilidade. E no caso de 10% ao ano, você precisaria buscar 5% da inflação mais 10% ao ano. Então, respectivamente, ficaria 10% e 15% de rentabilidade ao ano. No cenário 2, você precisaria reajustar os aportes à inflação. Então, por exemplo, se a inflação for 6% nos últimos 12 meses, nesse ano você vai ter que reajustar o seu aporte em 6%. Então, por exemplo, se você fazer um aporte de R$100, você teria que esse ano fazer um aporte de 106. E assim por diante ao longo de todos os anos, para que o seu patrimônio se reajuste à inflação ao longo do tempo. Eu deixo duas mensagens aqui, que a primeira é, se você acha que 15, 30 anos é muito tempo, é infinidade de tempo, não se preocupa que o tempo vai passar da mesma forma, você tendo um planejamento ou não. Então é muito melhor você ter um planejamento dos investimentos para buscar uma renda só com os investimentos sem depender de ninguém lá para frente, do que ficar sentado sem fazer absolutamente nada e não pensar no teu próprio futuro. Porque esse planejamento aqui é para você ter uma vida financeira melhor lá na frente. E a segunda mensagem, eu falo isso porque é algo que eu já vivi no início, quando eu fiz o meu primeiro planejamento e que eu vi que eu não conseguia fazer o aporte necessário para atingir o meu objetivo futuro. Não se desespere, fica tranquilo, porque ao longo do tempo você vai ganhar mais, você vai conseguir aportar mais, você vai conseguir reajustar as despesas, diminuir custos para conseguir fazer aportes e atingir o teu objetivo. É questão de organização pessoal e financeira, mas você vai conseguir fazer isso ao longo da sua vida. Quando você vai criando o hábito ao longo dos anos, dos meses, investindo, você vai ver que você vai querer mais, investir cada vez mais e ganhar cada vez mais para poder investir mais também. E no caso de você não conseguir fazer o aporte que é necessário, faça o aporte que você consegue. Porque, como eu disse, o hábito é o que leva em conta aqui. Tendo o hábito, você vai querer ganhar mais e vai querer aportar mais ao longo do tempo, e isso vai condicionando a tua vida como um todo para que você aporte mais lá na frente e atinja o seu objetivo lá no futuro. Lembrando, comenta aqui embaixo se você quer um vídeo dessa planilha para eu fazer algo na prática com vocês, algum cálculo na prática. Comenta aqui embaixo se você quer ver esse vídeo. Também se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, que, como eu sempre digo, é super importante para mim, para entregar esse conteúdo para mais pessoas e para que expanda a educação financeira aqui no Brasil. Obrigado para você que ficou até aqui. Eu sou o Nick Marques e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço!